Continuando o nosso curso de programação em C, hoje vamos para o tópico 4, vetores, string, matrizes e structs, nossa aula 6. Então a gente vai verificar nessa aula o vetor unidimensional, vetor de caracteres, funções da string, vetores multidimensionais, matriz e estruturas, registros. Então iniciamos com o vetor, que também a gente pode ser chamado de array, matriz unidimensional. Um vetor é uma sequência de variáveis do mesmo tipo de dado e referenciado por um único nome. A posição do elemento em um vetor é identificada por um índice que é um número inteiro. O índice do primeiro elemento de um vetor é sempre zero, e os índices variam de 0 e n-1, onde n é o número de elementos do vetor. Um vetor com um vetor de tamanho 10, ele vai variar de 0 até 9 na linguagem C. A gente sempre vai começar em 0 a posição. Aí a sintaxe, a gente vai informar qual é o tipo da variável, se vai ser inteira, char, float, o nome da variável e o tamanho entre colchetes. Aqui alguns exemplos do tipo int, eu criei uma variável chamada número 1, tamanho 10, float, média, tamanho 4. No int num 1, tamanho 10, eu vou poder colocar nesse vetor num 1 10 números. O tipo float média, tamanho 4, então vou poder colocar 4 números. Criei um vetor chamado nome cliente de 30 caracteres. Aqui, nesse caso, nosso vetor, a gente vai chamar ele de string. Int vetor A, tamanho 10. Exemplo 1. Faça um programa que leia 5 valores inteiros armazenados em um vetor. Calcule e apresente a soma desses valores. Criei um vetor chamado num de tamanho 5, que é aqui que ele pede no enunciado que leia 5 valores. Vou criar o nosso índice contador aqui, que vai ser o i, e a soma que eu vou fazer dos 5 números e a soma iniciando em zero. Vou pedir para o usuário digitar o número na primeira posição, que vai ser a posição zero. Então aqui o i vai valer zero, né? Então digito o número da posição zero e vou gravar na posição zero do meu vetor num. Aí a soma vai ser a soma que vale zero mais o número digitado que vai estar na posição zero. Como é o tamanho 5, ele vai de 0 até 4. Executa o programa, então ele vai aqui em cada posição de 0, 1, 2, 3 e 4, ele vai somando os valores e depois eu imprimo a soma dos 5 números que vai dar 40. String. A string consiste em uma cadeia de caracteres terminando o caractere especial /0 que indica o fim da string. Como ao final da string é armazenado /0, temos que declarar a string sempre com uma posição a mais do que o número de caracteres que desejamos armazenar. Na hora da gente executar o programa, a gente não precisa digitar o /0 que o compilador faz sozinho. Então, por exemplo, a gente criou uma string de tamanho 20. De 0 até 18, que é a posição, é o texto que a gente vai colocar. E o último, que é a posição 19, vai ser colocado diretamente o /0. Tá? A gente não precisa pôr esse /0. Sintaxe da string. Então a gente vai informar que ela é do tipo char, o nome da string e o tamanho que a gente precisa. Então aqui no exemplo ficou char nome cliente, tamanho 40, e char cidade, tamanho 50. Algumas funções para manipulação de strings. Então a gente tem a função get, que ela vai substituir a função scanf. A gente pode usar essa função. Para imprimir, em vez de a gente colocar o printf, a gente pode colocar puts, né, que é imprimir a string de cada vez. Ela não vai imprimir o texto que a gente digitar, ela imprime direto a string. Que strlen, a gente vai mostrar o tamanho da string, quantos caracteres ela tem. Aqui alguns comandos aqui para a gente copiar, incluir uma string na outra, verificar se há alguma diferença entre as strings. Aqui a gente strlwr, stupr, a gente vai colocar letra maiúscula em letra minúscula. Aqui tem umas funções que a gente vai converter o texto para tipo int, tipo float. Essas funções a gente vai ver no decorrer dos exemplos e futuros exercícios. O uso da string. É necessário utilizar a biblioteca string.h. Então, além da stdio e stdlib.h, a gente vai usar string.h. Depois que a gente pede para o usuário digitar o texto, a gente pode armazenar na função gets ou scanf, aí porcentagem %s eletrônico var, nome da variável.
o scanf não lê espaços em branco e vai parar de ler na linha no primeiro espaço em branco que ele encontrar. E o gets vai ler a linha até o final, incluindo os espaços em branco. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente usar scanf, que se tiver nomes duplos ou frases, ele vai parar no primeiro espaço. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E principalmente quando a gente usar o scanf, a gente tem que usar esse comando aqui, flushstdin. Porque se a gente não usar e pedir para o usuário digitar novamente um texto, ele pode dar um erro no programa ou pegar lixo de memória, pegar alguns caracteres que o usuário não digita ou caracteres a mais. Tá? Então a gente sempre vai usar essa função depois do scanf e até do gets, caso o gets dê problema também, a gente usa essa função. Exemplo 2. Faça um programa que lê uma string e retorne o tamanho do texto e converta todas as letras em caracteres maiúsculos. Aqui já incluí minha biblioteca string.h. Vou criar minha string chamada cidade tamanho 20 e uma variável chamada tamanho do tipo inteiro, para a gente contar quantos caracteres tem minha string. Peço para o usuário digitar a cidade, uso a função gets para ele guardar na minha string cidade. Uso o flush, não precisaria, mas aqui só para garantir, para não dar nenhum erro no programa. Minha variável tamanho, eu vou usar a função strlen da minha string cidade para ele calcular o tamanho da minha string. E aqui eu vou transformar os caracteres que o usuário digitou em letra maiúscula. Então eu vou usar o comando strupr. E depois eu imprimo tanto a cidade quanto o tamanho de caracteres foi digitado. Digitei a palavra Curitiba, tem 8 caracteres, né? Então aqui foi informado e transformei ela em maiúscula. Digitei Rio de Janeiro, foi passado tudo por uma maiúscula e 14 caracteres contando os espaços. Exemplo 3. Faça um programa que receba uma palavra em uma string e crie uma outra string para receber a palavra de trás para frente e a imprima. Use um algoritmo para ler a string com o scanf e depois outro com gets. Só para a gente diferenciar o que acontece quando a gente usa scanf e gets nesse tipo de problema. A palavra que o usuário vai digitar, então criei uma string palavra e a string contrário que vai receber o inverso da palavra. Criei aqui a variável tamanho, que a gente vai precisar para contar quantos caracteres o usuário vai digitar. E criei dois contadores, o i e depois o j igual a zero. Pedi para o usuário digitar a palavra, usei o scanf nesse primeiro código, gravei na string palavra. Usei o flush, vou calcular o tamanho da string usando a função strlen palavra. Aí meu i ele vai ser tamanho menos 1. Então eu vou usar aqui como exemplo a palavra futebol. A futebol tem 7 caracteres. O tamanho vai ser igual a 7 e meu i vai ser 7 menos 1. Então ele vai variar de 0 a 6, que é o tamanho da minha string ali. Então como a posição ela vai iniciar em 6 e vai até 0, que vai dar os meus 7 caracteres. Eu vou começar meu for com o valor de i, que aqui nesse caso vai ser 6. Enquanto 6 for maior ou igual a 0, eu vou fazer o que consta aqui dentro da chave e depois vou decrementar 1. Eu vou reduzir 1 no valor. Então o que vai acontecer com, por exemplo, a palavra futebol? Meu contrário, ele vai começar na posição 0, que eu já informei aqui em cima. Então na posição 0, ele vai receber o caractere que está na posição 6 da minha string palavra, que no caso vai ser L. Tá? Então aqui, contrário 0, recebe palavra 6. E aqui eu faço o meu incremento para aumentar o J aqui, de 0 a 6 e a palavra de 6 a 0. E vou fazendo for até ele chegar na condição aqui que seja abaixo de 0 e finaliza o laço. E antes de finalizar o programa, você tem que informar que na string que eu criei a contrário, ele tem que ser finalizado. Então o que eu fiz? O contrário, o tamanho que no caso aqui vai ser minha posição 7, né? Então de 0 a 6 é onde está a palavra, os caracteres da palavra futebol. E na posição 7 eu vou colocar o barra 0 para informar que minha string foi finalizada. Contrário, tamanho, então no contrário, na posição 7 recebe, entre aspas, barra 0. Porque se a gente não colocar esse trecho do código, ele pode imprimir lixo eletrônico. Se você quiser fazer um teste, faz sem essa linha, para você verificar na hora da execução.
e depois aqui eu imprimi a string contrária. Coloquei futebol, ficou ao contrário dos caracteres. E aqui tem o caso do skyf, né? Então aqui eu coloquei ano 2024. Ele só vai ler até o espaço. Então aqui ele fez a troca, né? Então de ano ficou ONA, mas ele perdeu o 2024. Um outro programa agora usando o gets. Então em vez de skyf troquei por gets, fiz o mesmo programa, então os mesmos códigos. E agora ele trocou a palavra futebol igual ao scanf, mas aqui embaixo, como tinha um espaço, agora ele fez a troca correta. Então, ano 2024 ficou 42010, 4202 ONA. Matrizes. Matriz é uma estrutura de dados do tipo vetor com duas ou mais dimensões. Então, se o vetor normal tem uma dimensão, a matriz vai ter duas ou mais. Os itens de uma matriz têm que ser todos os mesmos tipos de dados e elas formam tabelas na memória. Então a sintaxe para a declaração da matriz é parecida com do vetor, só que ele vai ter um segundo tamanho ou mais. Por exemplo, a gente pode criar uma matriz do tipo inteira com duas linhas e três colunas. No exemplo 4, digita uma matriz que receba o endereço de um usuário com os dados de rua, bairro e cidade, e depois imprima a matriz. Coloquei a biblioteca string.h, fiz aqui uma matriz chamada endereço com 3 linhas e 20 colunas. Peço para o usuário digitar a rua. O que eu fiz aqui? Na linha na posição 0, que é a minha na primeira linha, ele vai gravar tudo que eu digitar nesse espaço de 20 aqui das colunas. Peço para ele digitar então rua, bairro e cidade. Aí eu vou colocando em cada linha o que ele digitar. Então, endereço na posição 0, endereço na posição 1, endereço na posição 2 e imprimo. O usuário digitou a rua Dom Pedro I, bairro Centro, cidade de Campo Grande e depois imprimir. Dá para fazer dessa forma, você não precisa digitar os dados da coluna, você pode digitar pelas linhas apenas, né? E ele já vai imprimir direto aqui usando o PutS. Exemplo 5. Leia uma matriz 3 por 3 elementos, calcule a soma dos elementos que estão na diagonal principal. Então aqui, só para a gente visualizar o que é uma matriz 3 por 3, então seria 3 linhas e 3 colunas. Tá? Então 3 linhas e 3 colunas. Na minha primeira posição, ela vai começar com 0, 0. Então, 0 linha, aí na coluna 0, coluna 1, coluna 2. Aí na primeira linha, coluna 0. Primeira linha, coluna 1. Primeira linha, coluna 2. Tá? Então, essa aqui é a minha matriz 3 por 3. Então, a gente está usando 3 linhas, primeira, segunda e terceira, e 3 colunas. Se a gente usasse uma matriz 3 por 3 por 3, a gente poderia acrescentar aqui mais uma dimensão. Vai iniciar em 0 e vai subindo, né? Então a próxima linha vale 1, a próxima linha vale 2 e as colunas também. O que ele quer? Ele quer que a gente verifique a soma da diagonal principal. Então que a gente some esses três números aqui que o usuário vai digitar. Tem minha matriz A 3 por 3, fiz dois contadores. Nesse caso, quando a gente vai usar matriz, normalmente a gente usa dois índices aqui para fazer a verificação de cada localização. Então, como aqui está no cubo, então vai ser 0, 0, posição 0, 1, 0, 2 e assim por diante. Como é uma matriz 3, ela vai de 0 a 2. Então, quando ela for menor que 3, ela vai executar o programa e depois acrescentar 1. Então, na minha posição 0, enquanto a minha coluna for menor que 3, ele vai acrescentar 1. Digita o número da posição IJ, nesse caso é 0, 0. Então vai ser aqui, ó, minha posição I que vale 0 e J que vale 0. Então nesse primeiro quadrado, usando o scanf, ele vai gravar o valor que o usuário digitar. Aí ele faz o for. Nesse caso aqui ele vai aumentar no J1. Então o meu I vale 0 e o J vale 1. Eu vou pedir para ele colocar na posição 0, 1 o resultado que o usuário digitou. Então vai nessa segunda aqui 0, 1. Na próxima vai ser 0, 2. Quando o meu J finalizar, ele volta aqui para o I, vai acrescentar 1 e vai subir de linha. Então meu I vale 1, meu J vale 0. Então a gente vendo aqui na matriz, aqui a gente vendo no cubo vai ficar 1 e 0. Então nessa posição ele vai gravar o que o usuário digitar. E assim por diante até finalizar
nossa matriz 3x3. Eu fiz algo a mais aqui para a gente visualizar a tabela, né, a matriz que o usuário digitou. Aí fiz um for para imprimir tudo que o usuário digitou. Então faço o mesmo procedimento do for que eu usei aqui em cima, só que agora eu não vou pedir para o usuário digitar, mas só vou mostrar o que ele digitou. Então aqui o que que ele vai fazer? A soma vai ser matriz. Aqui eu coloquei principal, mas é secundária, tá? Mas vai dar o mesmo valor porque a gente vai visualizar a tabela e no exemplo que eu fiz aqui ele vai dar o mesmo valor. Então eu peguei na posição 0, 0, posição 1 e 1 e posição 2 e 2. Então ele vai pegar esses três valores e vai fazer a soma e imprimir na tela. Então aqui, pedir para o usuário digitar 9 números. Então na posição 0, 0 ele vai colocar 1, 2 e assim por diante até chegar a 9. Na diagonal principal, ele vai somar 1, 5 e 9 vai dar 15. E na secundária também, 7, 5 e 3. Aí que é a soma da diagonal principal da matriz A é 15. Structs. As estruturas, também chamadas de registros ou records, são variáveis compostas pelo agrupamento de diversas variáveis e tratadas pelo programa como uma única variável. A estrutura permite agregar diversas informações que podem ser de diferentes tipos. As variáveis que compõem uma estrutura podem ser simples, int, float ou pointer, ou compostas, vetores e outras estruturas. O que a estrutura vai fazer? A gente vai poder, como se fosse um cadastro de uma variável só, que ele pode receber tanto valor tipo int, tipo char, tipo float. Então ela permite ter essa construção de vários tipos, né? Depois das bibliotecas, a gente vai digitar struct, o nome da estrutura, e os tipos de dados entre chaves, tá? E depois um ponto e vírgula no final. Só para apresentar um exemplo, então a gente vai colocar aqui uma ficha de um produto. A declaração da estrutura para a ficha de um produto seria antes da função main, algo como. Então eu criei aqui a struct produto, vou colocar aqui int código, char a descrição, tamanho 50, float preço, int saldo e fecha chaves ponto e vírgula. Dentro da função main, eu vou criar minha variável struct chamado ficha. Então o que eu vou colocar? Struct produto, que foi essa que eu gerei aqui depois da biblioteca, e o nome da variável chamado ficha. Eu vou pedir para o usuário, digite o código do produto, como ela é do tipo int, eu vou ter que usar, eu vou usar a variável ficha.código, tá? Que é aqui que a gente usou aqui quando a gente informou aqui. Então, código, descrição, preço e saldo. Então, eu vou fazendo isso um por um, ficha.código, ficha.descrição, ficha.preço e ficha.saldo. Somente o programa que leia o nome, a idade, a altura e o endereço de um cliente e armazena os dados em uma estrutura e depois imprime os dados. Depois de citar as bibliotecas, eu criei a struct chamada cliente, criei as quatro necessidades, né? Então, char nome do usuário, tamanho 50, entidade, float altura, char endereço, tamanho 50. Depois que eu criei a função main, eu vou criar minha struct cliente chamada cadastro e vou pedir todos os dados do usuário. Então, cadastro.nome, aqui eu usei o gets, aqui faltou colocar a biblioteca string, mas ele não deu problema aqui para executar o programa, mas dependendo do compilador, o ideal é que vocês coloquem aqui a biblioteca string. Então, eu peço para o usuário digitar cada um, aí cadastro.nome, que é aqui para a gente receber o nome da pessoa, cadastro.idade para a idade, cadastro.altura, e cada uma com os respectivos tipos, né? Então, porcentagem D, porcentagem F. O endereço aqui eu fui com gets, cadastro.endereço, e usei um fflush stdin para zerar o buffer. Depois vou imprimir na tela os dados do cliente. O que esse truque é importante? Que a gente poderia colocar aqui no cadastro, cadastro 1, cadastro 2, cadastro 3, 4 e assim por diante. Então a gente poderia criar uma lista aqui de cadastro de cliente usando menos código, menos linha de código. Então aqui imprimir, pedi para o usuário então digitar o nome, idade e depois fiz a impressão. Tá? Cliente Roberto Carlos, idade 65, altura 1,71, endereço Rua Nova Lima 3400.
Aí que para imprimir, você tem que colocar dessa forma, tá? Você vai referenciar o tipo do, da variável, né? Cadastro, mais a estrutura, mais o código ali de nome, cadastro.idade e cadastro.altura, para ele imprimir corretamente. Então esse foi o fim da aula 6. Na prática, tente fazer sem observar o vídeo, assim, tente fazer antes, né, para depois, em caso de dúvida, visualize o código para ter um esclarecimento. Qualquer dúvida, encaminhe um e-mail para o e-mail abaixo. Então, até a próxima aula.